Olá, seja bem-vindo à primeira parte da 13ª aula do curso Projeto de Dimensionamento de Fontes Chaveadas, módulo básico. Nesta aula, eu demonstrarei a vocês o passo a passo que eu executo para escolher um diodo para um circuito eletrônico chaveado. Neste caso, o diodo pertence ao conversor CCCC, destacado aqui em rosa, o qual pertence a esse todo, que é a nossa segunda fonte chaveada, a qual nós estamos estudando agora de modo teórico, fazendo o projeto, mas no futuro iremos implementá-la numa placa de circuito impresso e a testaremos. Vamos então ao passo a passo. Então, pessoal, quando eu preciso escolher um diodo para um conversor, eu olho estas 4 características. A primeira delas trata-se da máxima tensão reversa que será aplicada no diodo no nosso circuito, VRRM, a máxima corrente que fluirá pelo diodo no nosso circuito, IFRM, a corrente média que irá fluir pelo diodo no nosso circuito, que é a IF, entre parênteses, AV, corrente direta média, e também observa a frequência de chaveamento do nosso circuito, porque este dado aqui influenciará e muito na escolha do componente diodo que será utilizado no nosso projeto. Baseado nestes 4 itens, eu montei esta tabela, e esta tabela ela faz aqui um resumo das variáveis tensão reversa máxima sobre a chave, corrente direta máxima que fluirá sobre o nosso diodo e a corrente direta média que fluirá no nosso diodo no nosso projeto. Esta coluna trata-se dos valores teóricos que foram retirados lá da planilha do MATCAD, cujo acesso você pode fazer no link na descrição do vídeo. E a tensão reversa máxima sobre o nosso diodo no nosso circuito, de modo teórico, ela é 54 volts aproximadamente, corrente máxima 36 amperes e corrente média 10 amperes. Como eu já mencionei, nós sempre, ao escolhermos um componente, nós colocamos uma margem de segurança. Colocando aqui cerca de 20% de margem de segurança, os valores que o diodo a ser escolhido ele precisa suportar no quesito tensão reversa máxima seria 64, corrente direta máxima 43,5 amperes e corrente média direta de 12 amperes. Então, como mencionado, eu sempre tenho que me perguntar quais são os valores destas 3 primeiras variáveis e a partir dos valores destas 3 primeiras variáveis eu faço a procura de um componente que satisfaça essas 3 variáveis. No entanto, tal como lá para o projeto escolha de um MOSFET, quando eu escolho um componente, um diodo, ele me trará, ao escolher tal diodo, um datasheet no qual eu poderei obter estas 3 informações: a queda de tensão direta, a resistência do diodo e uma variável chamada TRR, que é o tempo de recuperação reversa. Então, eu escolho um diodo que me atenda nestas 3 variáveis e também no quesito frequência de chaveamento, mas ao escolher o diodo baseado nestas características, nestas variáveis, eu tenho que ter em mente que o diodo a ser escolhido ele precisa apresentar o menor valor possível para a queda de tensão direta, para a resistência do diodo interna e para o valor do tempo de recuperação reversa. O porquê disso? Porque estes caras aqui, eles influenciam diretamente nos valores das perdas dos componentes, neste caso do diodo, perda em condução e perda em bloqueio. Perceba que um aumento na queda de tensão direta, por exemplo, fará com que a perda em condução também
se aumente. Da mesma forma, um valor exageradamente grande para TRR fará com que a perda em bloqueio do diodo também aumente. Então, quando você for escolher um diodo, você deve escolher o diodo baseado nos valores com a segurança, com a folga pretendida, mas tenha em mente que você deve procurar um diodo que tenha estes valores pequenos, porque se esses valores são pequenos, os valores das perdas serão pequenos e você precisará de um dissipador pequeno ou até mesmo não precisará de dissipador. Se o diodo que você escolheu possui estas variáveis grandes, certamente a perda elétrica será grande e, portanto, você precisará de um dissipador também volumoso, o que vai fazer com que a sua fonte fique mais pesada e maior. Então, fique atento que quando você for escolher um diodo, ele tem que respeitar estas variáveis, mas que você escolha um diodo, um bom candidato, que tenha estas variáveis aqui pequenas, porque isto fará com que você tenha menos perdas e, portanto, utilize um dissipador de calor menor. Tal como eu fiz no vídeo quando eu escolhi o MOSFET, eu acessei o site da Mouser e também da LCSC, cujos links você pode obter aí na descrição do vídeo, e fiz a escolha de um diodo bem interessante para nós, que seria este diodo MBR 30100C. A família MBR ela é amplamente utilizada em fontes chaveadas, principalmente nos diodos que estão no estágio de saída do conversor. Mas o que me levou a escolher este diodo em específico? Vamos então à resposta. Eu trouxe esta tabela quando eu fiz a escolha do diodo para a nossa primeira fonte chaveada. Mais detalhes você pode obter ao assistir o vídeo, o card está aí acima. Esta tabela ela trata aqui de uma classificação com relação às frequências de operação. Para cada faixa de frequência, eu terei um diodo mais apropriado. Então, por exemplo, para frequências de 0 a 1 kHz, os diodos lentos ou padrões são adequados. Para frequências entre 0 e 25 kHz, os diodos rápidos são adequados. Para frequências que variam de 0 até 500 kHz, os diodos ultra rápidos ou ultra fast são adequados. E para frequências maiores, da ordem de 0 até 2 MHz, os diodos ditos sem recuperação reversa, como o diodo de silicon carbide e os diodos Schottky, são adequados. Em virtude da frequência de operação de chaveamento do nosso circuito, que é de 70 kHz, a informação consta aqui, e também na planilha do Matcad que você pode acessar pelo link na descrição deste vídeo. Então, de acordo com a frequência de 70 kHz, eu preciso escolher um diodo ou desta família dos ultra rápidos ou da família dos diodos de sem recuperação reversa, os diodos de silicon carbide ou os diodos Schottky. O diodo que eu escolhi, ele pertence a esta família aqui, ou classe de diodos, que são os diodos Schottky. O porquê que eu escolhi um diodo desta família e não desta família aqui? Eis a resposta. Aqui eu trago a representação de um diodo, e se eu considero este diodo no modo conduzindo, eu posso inserir também um capacitor interno que ficará em paralelo com este diodo. Isto aqui é válido para o caso onde o diodo está conduzindo. Então, quando o diodo está no modo de condução, ou seja, conduzindo, haverá inicialmente um fluxo de energia que fará com que este capacitor aqui se carregue com um dado valor de energia. O valor dessa energia nós chamamos de QRR.
quanto maior for este capacitor, maior será o valor de carga acumulada e, portanto, maior será o tempo de recuperação reversa, ou seja, o diodo demorará mais para desligar. E isto é muito ruim, porque se eu mando um diodo desligar e ele demora um certo tempo para de fato desligar, isto fará com que nós tenhamos perdas em comutação, neste caso em bloqueio. Quanto maior for este capacitor, então, maior será a carga acumulada e maior, portanto, será o tempo de recuperação reversa, que fará com que maior seja a perda do meu diodo. E nós queremos que as perdas sejam as menores possíveis. Se nós pegarmos este circuito e tornarmos ele mais real, o equivalente seria este circuito aqui. Um diodo, quando está em condução, terá um capacitor em paralelo com a série resistência interna mais a queda de tensão direta do nosso diodo. Então, estes três elementos aqui, este capacitor, este resistor e esta queda de tensão, impactarão diretamente na perda do diodo. Quanto menor for estas variáveis, menor será as perdas do nosso diodo. Como eu mencionei, os diodos Schottky eles pertencem à categoria da classe sem recuperação reversa. O que isto significa? Que o capacitor que fica em paralelo com esta série resistor mais fontezinha de tensão que representa a queda de tensão direta, esta capacitância ela é tão pequena, mas tão pequena, que o valor de carga armazenada neste capacitor é praticamente desprezível. O diodo desliga quase que instantaneamente quando ele comuta do estado ligado para o estado desligado. Então, por pertencer a esta classe de diodos cuja o valor dessa capacitância é desprezível, nós podemos, então, ter um modelo um pouco mais simples, que seria este cara aqui. Ou seja, o diodo se comportará aí no modo de condução, ou seja, conduzindo como sendo um resistor em série com uma fonte de tensão. Então, quando eu ponderei na escolha deste diodo, eu objetivei ter o menor valor de perdas possível, para ter o menor dissipador possível. Então, eu resolvi escolher este diodo que pertence a esta família, o diodo Schottky, porque ele possui este tempo TRR desprezível e, portanto, eu elimino aí as perdas em bloqueio. Um outro ponto que também me levou a escolher um diodo Schottky é que o diodo Schottky ele apresenta esta queda de tensão direta bem reduzida quando comparada a um diodo do tipo PN tradicional. E se este cara aqui, que eu me refiro à queda de tensão direta, ela é menor, portanto, eu terei uma perda em condução menor, porque se isto é pequeno, eu terei uma redução significativa nas perdas em condução. Então, os motivos que me fizeram escolher um diodo Schottky é porque ele pertence à classe de sem recuperação reversa, o que quer dizer que as perdas em bloqueio serão desprezíveis, então eu reduzo a perda em bloqueio, e pelo fato dele ter a característica de ter uma pequena queda de tensão direta, quando comparado à classe dos diodos do tipo PN, acabei escolhendo um diodo da família Schottky. Então, a escolha do diodo Schottky ela é adequada para a nossa frequência de operação, uma vez que nós temos uma frequência de operação de 70 kHz. Ele possui perdas em virtude da variável TRR desprezíveis, por isso ele é considerado sem recuperação reversa, e de quebra ele tem uma baixa queda de tensão e, portanto, eu terei uma redução
significativa nas perdas em condução. O diodo Schottky ele é extremamente utilizado nos estágios de saída de uma fonte chaveada, justamente porque ele possui aí uma pequena queda de tensão direta. O único inconveniente do diodo Schottky é que o mesmo ele não é encontrado para tensões reversas máximas com valores muito grandes. São sempre valores aí na casa dos 200, no máximo 300 volts. Mas isso nos atende na maioria das fontes chaveadas, onde nós queremos uma tensão de saída que comumente aí é menor do que 100 volts. Então, os diodos Schottky são os caras que dominam aí as fontes chaveadas com baixa tensão de saída e alta corrente de saída, que é o nosso caso. A corrente no nosso circuito de saída é de 10 amperes. Então, se eu reduzo esta queda de tensão aqui, eu reduzirei muito as minhas perdas em condução. Então, o diodo Schottky é ideal para as fontes chaveadas, com baixa tensão de saída e com elevado valor de corrente, certo? Isto que me motivou a escolha do diodo Schottky. O diodo que eu comprei para o nosso projeto é então o MBR30100C e ele tem o encapsulamento TO220, que seria este cara aqui. Ele tem 3 terminais. Por que ele tem 3 terminais? Porque este diodo ele possui, na verdade, 2 diodos internos, igual é representado nesta figura aqui. Então ele tem 3 terminais. O terminal 1 e o terminal 3 são referentes ao anodo destes 2 diodos e o terminal 2 é referente ao catodo deste diodo. Então este cara aqui ele possui 2 diodos internos, tal como a gente pode ver nesta figura. Nesta tabela que está na página 3, ele traz informações valiosíssimas referentes ao nosso diodo escolhido. Vale a pena mencionar que as informações contidas nesta tabela são considerando apenas um diodo presente dentro do encapsulamento TO220. Já a gente vai entender melhor isso. Então, a máxima tensão reversa que o diodo escolhido suporta seria 100 volts, que é bem superior ao valor mínimo necessário, já contando com uma folga aí de 20%, que seria 65 volts. O diodo escolhido possui uma tensão reversa máxima de 100 volts. Então, nos atende neste quesito, tensão reversa máxima. O diodo nos atende no quesito corrente média, né? Aqui nós temos que a corrente média que este diodo suporta em uma temperatura do corpo do componente, do case do componente de 107 graus Celsius, 15 amperes. Mas como eu já disse, isso aqui é válido para um diodo apenas. Se você colocar os 2 diodos em paralelo, a capacidade dobra. Então, este diodo ele suporta 30 amperes para uma temperatura do case, do corpo do componente, de 107 graus. Perceba, então, que eu registrei este valor aqui, 30 amperes, corrente direta média, já contando com a folga é 12. E o nosso diodo ele conduz, quando colocado em paralelo, os 2 diodos internos colocados em paralelo, conduz 30 amperes. E corrente direta máxima repetitiva, o IFRM, para um diodo é 30 amperes. Se nós colocarmos os 2 em paralelo, essa capacidade vai então para 60 amperes, tal como eu documentei aqui. Então perceba que o meu diodo ele atende todos os quesitos, os 3 quesitos aqui, VRRM, IFRM e FAV. Ele atende todos os quesitos, certo? E também nos atende no quesito frequência, como eu já mencionei. Então nós precisamos
registrar estes três valores aqui, sendo que pelo fato de ter escolhido um diodo Schottky, este tempo TRR ele é tão pequeno que a gente despreza ele, certo? Então nós precisamos retirar do datasheet estas duas informações. Para então retirarmos estas informações do datasheet, é importante que a gente faça o passo primeiro. Aqui na seção M.1 da nossa planilha, que está disponível aí para acesso com o link na descrição do vídeo, eu trago a seção onde eu calculo as perdas do nosso diodo para o nosso circuito. Esta informação, TJDO, trata-se daquela temperatura da junção, a temperatura interna do diodo, tal como a gente viu para o MOSFET na aula anterior. Então, este valor vem lá do datasheet e a gente pode resgatar ele também nesta tabela da página 3, e o valor é de 150 graus. Peguei este valor e registrei ele aqui. Este é o valor que, se respeitado, o componente não se queima. Mas, se você exceder este valor, este componente irá queimar. Nós não queremos que o componente se queime. Então, para ele não ficar muito próximo a este valor, como eu já trouxe isso em outros vídeos, comumente nós setamos ou admitimos um valor menor, uma margem de segurança. E é isso que é calculado nesta variável TJDO projetista, ou seja, é a máxima tensão da junção que o projetista admite para o diodo no seu circuito. Neste caso, eu já mencionei para vocês que o valor que comumente nós utilizamos é entre 0,7 e 0,8. Eu acabei utilizando 0,83 para coincidir exatamente com o valor de uma curva que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco. Então, o valor máximo da temperatura da junção para o nosso circuito admitida será de 125 graus Celsius, ou seja, eu admito que a temperatura interna ela seja de no máximo 125 graus Celsius. Então, aqui na página 4 do datasheet, na figura 1, nós temos um gráfico que nos permitirá descobrir aquela queda de tensão direta, aquela tensão chamada VF, ou seja, o valor desta tensão aqui. Então, aqui eu posso descobrir o valor daquela tensão, mas eu devo considerar aqui a curva referente à temperatura da junção admitida. Neste caso, nós temos três curvas, temperatura da junção de 25, 125 graus e 150 graus. Como eu mencionei, nós iremos utilizar a curva aqui dos 125 graus Celsius porque é o valor estipulado no nosso projeto. Então, nós iremos analisar esta figura a partir de agora. Vale a pena mencionar que esta curva é referente a apenas a utilização de um diodo. Mas como nós iremos utilizar os dois diodos em paralelo, nós iremos fazer uma observação a seguir. O valor desta queda de tensão ela virá desta parte inferior do gráfico, no eixo X. Para sabermos então o valor da queda de tensão direta, nós precisamos saber o valor da corrente direta do nosso componente. E é aqui na planilha do MATCAD que eu calculo esta variável. Eu me refiro a esta variável aqui. É a corrente que eu devo olhar lá no nosso gráfico para então descobrirmos a queda de tensão direta, que aqui eu chamei VF no ponto de operação. Mas como eu disse, aquele gráfico trata apenas da utilização de um diodo. Mas como nós iremos utilizar dois diodos em paralelo, este valor aqui ele é dividido por 2, para de fato descobrirmos qual que é o valor que circula por cada diodo. Isso daqui é o valor que circulará pelo diodo como um todo. Se eu quiser saber o valor que circulará por apenas um diodo, eu divido isso aqui por 2. Então, eu recorro ao gráfico olhando este valor de corrente. Vamos então novamente ao gráfico. Então, aqui no gráfico, eu preciso olhar no eixo Y, que trata da corrente que flui pelo diodo,
naquele valor de 9 amperes, então nesta linha aqui de cima, vale 10 amperes. Nessa linha mais abaixo, seria o nosso 9 amperes. Eu irei traçar uma curva aqui no Python para facilitar aí a compreensão e a explicação. Então, esta linha verde seria referente ao patamar de 9 amperes. Quando eu cruzar a linha dos 125 graus Celsius, eu devo projetar um valor lá no nosso eixo X. Esta linha azul seria, então, o valor projetado lá no eixo X referente à nossa queda de tensão direta. Este valor aqui está próximo aí entre 0,61 e 0,62. Eu utilizei no nosso projeto 0,6166, tal como você pode ver aqui, ó. Então, tracei o valor da corrente do nosso projeto, que circulará por cada um dos diodos. Projetei no nosso eixo X o valor referente à queda de tensão e, então, registrei este valor neste ponto da planilha. Para descobrirmos o valor desta resistência aqui, nós também recorremos ao mesmo gráfico que foi utilizado para descobrir o valor da queda de tensão. Vamos então novamente ao gráfico. Então, aqui no gráfico eu darei um zoom para facilitar a observação. Então, a linha verde, como mencionado, ela vale 9 amperes e a linha azul, ela vale aí aquele valor 0,6166. Para descobrirmos o valor da resistência, nós devemos escolher uma região da curva que seja parecida com uma reta, pois quando a minha curva ela se assemelha a uma reta, significa que eu terei então uma relação linear e nós sabemos que a resistência é uma variável linear. Então, eu irei escolher este pedaço aqui, ó, que é deste ponto aqui até o cruzamento da linha do 10 amperes que está aqui em cima. Então, seria este pedaço da reta que eu estaria retirando as minhas informações. Então, o que eu preciso fazer aqui? Eu preciso traçar uma reta no 10 amperes e uma reta que vai interceptar o meu eixo X, que trata do valor da queda de tensão direta. Então, pessoal, tracei a linha marrom para o 10 amperes e a linha vermelha para o eixo X, que correspondeu ao valor aproximado de 0,625. Então, a partir destas retas da marrom, da vermelha e da verde e da azul, eu peguei o cruzamento destas retas e levei ela lá para o Mathcad. Eu inseri os valores do cruzamento das retas aqui. Você pode ver aquele valor da reta vermelha que vale cerca de 0,625 e a reta marrom 10 amperes. Aqui o valor da nossa reta azul, que seria no eixo X, que vale ali aproximadamente 0,6166 e o valor da nossa reta verde, que corresponde ao 9 amperes, resultou aí num valor de resistência de aproximadamente 8 miliohms. A partir do valor da queda de tensão direta e do valor desta resistência, eu calculei aqui o valor perdido sobre o nosso diodo, que é de 8,371 watts. É um valor considerável, mas certamente é um valor muito menor do que se eu tivesse utilizado um diodo desta classe aqui, ultrafast, que comumente apresenta uma queda de tensão direta muito maior do que um diodo Schottky. E, portanto, se a queda de tensão direta é maior, as perdas são maiores. Sem falar que eles possuem um tempo de recuperação reversa, que não pode ser considerado nulo e, portanto, apresentariam perdas em bloqueio também. Se você tem alguma dúvida ou algum comentário, eu peço que você poste aí nos comentários que, na medida do possível, eu irei respondê-los. Abração, Deus abençoe.